Como vão, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco? Leonardo Miguel, que está hoje aqui com a gente, mais uma vez, veio nos auxiliar, né, com o tema da noite. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e todos os nossos amigos internautas, né, que poderão nos assistir depois, né, no nosso canal do YouTube ou no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Então, que a nossa noite, né, seja bem proveitosa, porque o tema, né, é desafiador também. É mais um tema da série Os Sete Pecados Capitais, né? Leonardo vai trazer para a gente o tema ira, para a gente poder refletir, ver se enquadra, se está, infelizmente, ainda nessa vibe. Então, como a gente pode se transformar, pode se melhorar, né? Quais os antídotos que a doutrina nos traz. Então, nós vamos iniciar com uma canção, né? E, em seguida, nosso amigo André Luiz fará a nossa prece. De revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia, a mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz,
reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Jesus querido, amado Mestre e Senhor, neste momento, a nossa fala é de agradecimento. Agradecimento a esta doutrina de luz, esse Consolador bendito. Porque é justamente Ele que faz com que todos nós consigamos nos enxergar e reconhecer quem verdadeiramente somos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todos estes ensinamentos a respeito desses pecados capitais, desses grandes desafios que temos que lutar contra nós mesmos. Hoje, Senhor Jesus, te pedimos que ampare o nosso grupo, mas que ampare o nosso irmão Leonardo, que ele possa trazer esse ensinamento da noite, para que possamos, com os olhos abertos, possamos enxergar que ainda temos muito a caminhar, que ainda temos muito a perder essas escamas das imperfeições que habita dentro de cada um de nós. Ampara-nos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, André. Amigo Leonardo, muito bom ter você aqui conosco, mais uma vez. Hoje você não parece que está em Mesquita, parece que está lá no sul, mas a internet tem o poder de nos unir. Mas esse friozinho, né, está realmente pairando aqui nos nossos bairros do Rio de Janeiro. Então é com você, meu amigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez e que nós possamos contribuir com o seu trabalho, conte conosco, né? O pessoal está aí atento e eu estou aqui doida para me ver, saber se eu estou nesse clima aí de ira ou se eu já me libertei disso. Vamos lá, o que você traz para a gente hoje? Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os companheiros pela oportunidade, né, de estarmos juntos aqui nesse momento, estudando um pouco desse assunto tão importante, que está muito presente na nossa vida, né, e trabalhar, estar junto nesses dias tão conflitantes, refletindo sobre questões do dia a dia da vida, é muito bom. Então, antes de mais nada, eu agradeço a todos os companheiros da Damasco a oportunidade. E aí, vamos lembrar aqui, entrando no tema, de algumas questões importantes que dizem respeito, ao meu ver, né? Eu fui fazer uma pesquisa e eu perguntei no início para o Marcelo, né, o porquê do tema. Mas antes eu já estava tentando imaginar, né, tentando buscar, até para eu poder desenvolver uma linha de raciocínio, e eu resolvi, como eu sempre procuro fazer, trazer questões pertinentes ao nosso dia a dia, às nossas práticas diárias, que visem essa construção, essa reforma íntima, essa transformação que nós buscamos para nos aproximarmos mais de Deus, né, através dos estudos da doutrina espírita. Então, eu vim no livro dos Espíritos, como eu sempre faço, buscar alguns apontamentos para a gente lembrar, primeiro, quem a gente é e por que a gente está aqui. E vocês vão reparar que eu sempre estou repetindo isso, que isso é importante, né? A questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Opa, Deus nos dá essa oportunidade a fim de que nós possamos chegar à perfeição. E aí vem as questões. A partir dessa primeira frase, a gente já levanta a primeira hipótese. Eu posso chegar à perfeição. Deus me dá essa oportunidade para que eu chegue à perfeição. E aí vem questionamentos. O que pode me impedir de chegar a essa perfeição, de progredir? E o que pode acelerar esse progresso? O que eu preciso fazer para que eu alcance essa perfeição, né?
E aí ele segue dizendo que para uns a encarnação é uma expiação e para outros uma missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Eu vou parar na questão por aqui, ela é um pouquinho maior, mas aqui a gente já tem informação suficiente para dar embasamento para o nosso estudo, para a nossa reflexão da noite. Então, aqui a gente já tem mais informação importante, né? Nós vamos passar por vicissitudes, por dificuldades, por problemas, e através desses problemas nós vamos construir soluções. Nós vamos poder observar como nós vamos nos portar mediante as provas e as expiações que Deus vai nos permitir, que Deus vai nos enviar, para que a gente possa ascender na escalada evolutiva. E aí, eu vou lá na questão 614 do Livro dos Espíritos para fazer uma outra lembrança importante também, né? Na questão 614 do Livro dos Espíritos, que trata da lei divina ou natural, é o capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. E aí os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha só que informação muito importante para a gente. Nós só somos infelizes por nos afastarmos das leis de Deus. E aí a gente tem que agora fazer um movimento entendendo que a gente pode progredir e que existem fatores que vão atrapalhar o nosso progresso e fatores que vão acelerar o nosso progresso. E a questão 614 diz que um dos fatores, né, que nos aproxima mais de Deus é a compreensão das suas leis. E a compreensão das leis de Deus, ela obrigatoriamente passa por Jesus. Porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o melhor modelo para nós, né, o melhor modelo que Deus enviou foi Jesus, porque ele é a explicação perfeita dessas leis. Então, por isso que ele é o nosso modelo e guia. E aí, de posse dessas informações, sabendo que nós podemos chegar à perfeição, sabendo que nós vamos passar por vicissitudes, por dificuldades, e assim é necessário para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir, sabendo que a gente precisa compreender essas leis e vivenciar essas leis, né? A gente tem aqui como tema da noite, né, dentro do tema principal 7 pecados capitais, a ira, que é um dos fatores, né, que vai nos afastar das leis de Deus, né? Então, quando a gente para observar, e aí eu vou fazer um breve resumo aqui da história, que a gente tem que buscar de onde nasce isso, né? Os 7 pecados capitais. Então, o homem sempre buscou compreender qual era o seu papel no universo, quem ele era, o que ele estava fazendo, né? Tentava compreender o porquê das suas dores, das suas dificuldades. E a partir do momento que Jesus vem à Terra e traz conceitos revolucionários, né? Dizendo que nós somos espíritos, que nós somos imortais, porque ele já havia falado isso. Ele não explica tal qual a doutrina explica, porque não era o momento ainda. Mas ele traz conceitos dizendo que deveríamos ser fraternos, que deveríamos amar, deveríamos perdoar, né? E que esses fatores nos aproximariam do Criador, do Pai, e nos aproximaria do reino de Deus, né? A gente começa a refletir de uma outra maneira. Então, é nesse sentido, né, que a Igreja Católica, que passa a ser o principal núcleo de divulgação, né, depois dos apóstolos, é claro, né, mas o núcleo organizado maior que passa a divulgar os ensinamentos cristãos, eles começam a avaliar questões que deveriam ser passadas para a sociedade, regular a sociedade, para que pudesse aproximar mais o homem de Deus. Então, elas colocavam no papel de intermediário. Hoje a gente sabe que não precisamos de um intermediário, né? Entre nós e Deus, não existe essa necessidade. Mas a Igreja
se coloca, à época, ela se coloca como esse intermediário. E aí, ela, analisando as escrituras, a gente vai ver aonde se tem a origem dessa questão, os 7 pecados capitais. Então, eles foram formalizados no século VI, mas eles já vinham sendo observados antes, né, muito antes do século VI. Eles são formalizados pelo Papa Gregório Magno e eles têm como base as epístolas de São Paulo. É uma questão interessante que eu tenho, de um tempo para cá, eu estou estudando, eu tento buscar uma conexão entre algumas personalidades da humanidade e a doutrina espírita. E Paulo, tudo aquilo que Paulo fazia e dizia tem muita conexão com o espiritismo. Uma das principais conexões de Paulo com o espiritismo é a universalização dos ensinos. Os espíritos, o espiritismo, ele tem como característica principal, uma das características, e isso a gente vai encontrar lá na Gênesis, no capítulo 1, a universalização dos ensinos dados pelos espíritos. E Paulo, ele também tinha essa característica, a universalização dos ensinos dados por Jesus. Porque não adianta, para se alcançar essa proposta de transformação do homem e de transformação da humanidade, é necessário que esses ensinos sejam universalizados. Então, ele pega, ele faz uma compilação desses ensinamentos do Cristo e ele divulga isso de que maneira? Através das epístolas, não é assim que ele faz? Ele escreve a epístola aos Gálatas, aos Filipenses, aos Romanos, né, aos Coríntios. Então, quando a gente vai pegar quem foram esses povos, eles estavam em diferentes locais da humanidade naquele momento. Na Ásia Menor, na Europa, né, eles estavam espalhados. Então, ele pega e começa a universalizar, inclusive mudando o conceito de sectarismo, porque o sectário, ele é iniciático. Você tem que se iniciar. Leonardo, você tirou o microfone. Tocou? O telefone fez barulho aí, não? Ah, perdão, aqui tocou, aqui teve uma chamada aqui no meio, eu estou usando o celular, perdão. Então, voltando aqui na história, Paulo, ele pega e ele universaliza, ele espalha esses ensinamentos e de uma maneira muito interessante, porque ele vem de uma doutrina sectária, porque o judaísmo é para iniciado, né? E o pacto com Deus é feito pela circuncisão, isso com os homens, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês dêem uma pesquisada aí sobre como se inicia aí no judaísmo, como é essa doutrina judaica. Então, tanto que Paulo é perseguidor dos cristãos, ele não aceitava, no início ele não tinha essa aceitação, mas ele foi o que melhor, mesmo não estando fisicamente com Cristo, é o que melhor compreende e divulga à época a doutrina do Cristo, porque ele era muito meticuloso no que ele fazia, ele tinha convicção do que ele fazia. E aí ele compreende, quando ele se encontra com Cristo na estrada de Damasco, ele ainda era Saulo, ele passa a ser Paulo, né? E aí ele faz essas epístolas. Por que eu estou falando disso? Porque os 7 pecados capitais vão ter origem justamente em uma das epístolas de Paulo. Alguém já tinha durante os estudos, já tinha chegado a essa conclusão? Porque eu fui lá na busca, né? Ele vai dizer aqui que Gregório ele se baseia em Paulo, né, para poder achar os 7 pecados capitais. Esses 7 pecados capitais ele retira de Gálatas. Alguém chegou a ver isso de vocês? Não chegamos a tratar dessa forma, não, Léo. Não, tá. Pois bem. Aí É bom que você vai enriquecer ainda mais o nosso estudo.
tem um outro personagem muito importante, né? Porque isso foi um processo. E esse processo, até se chegar aos 7 pecados capitais, ele passa por um monte de teólogos, mas o principal dos teólogos, que também tem uma linha de pensamento muito semelhante à doutrina espírita, é São Tomás de Aquino. Porque os 7 pecados capitais, ele se incorpora à doutrina católica no século XIII pela Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Tá? E São Tomás de Aquino, ele tinha um pensamento, ele era um homem além do seu tempo, né? Ele não se confrontava muito ele tinha uma compreensão tal qual Paulo dos ensinamentos de Jesus, mas ele não se confrontava com a igreja, né? Dentro das suas possibilidades, ele desenvolvia um trabalho que visava educar o homem. Então, uma outra semelhança que Paulo tem e que São Tomás de Aquino tem com o Espiritismo é a educação do espírito imortal. Porque se a gente pega as obras da codificação, a gente vai ver que Kardec aponta o tempo todo que é necessário a nossa educação para que a gente possa alcançar, né, essa perfeição referida na questão 132. Então, o termo capital, o termo 7 pecados capitais, deriva do latim, né, e significa cabeça, ou seja, os 7 principais pecados que vão dar origem a todos os outros pecados. Então, Tomás de Aquino, junto com os outros pensadores, eles buscaram facilitar aos homens de sua época a compreensão do que poderia atrapalhar, esse progresso, essa evolução do espírito. Naquela época, eles já tratavam do que poderia afastar o homem do inferno, né? Ou que poderia aproximar o homem de Deus. E aí a gente tem a lista dos 7 pecados capitais, que o Espiritismo vai reduzir a 1. O Espiritismo, na questão 913, ele reduz esses 7 pecados capitais, a gente vai ver mais à frente, a 1, que é o líder, que é o principal de todo, é a origem de todos os nossos problemas. Então, só para, como eu citei aqui a epístola de Paulo, Gálatas, né, 5, Paulo diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, ou seja, pelo Espírito de Deus, né? Quem é guiado pelo Espírito, pelos ensinamentos de Jesus, não está debaixo da lei, está com a lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então, o que vem da carne e o que nos afasta do Espírito? O adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo, ele dá um leque aqui em Gálatas de situações que nos afastam do reino de Deus, não nos aproximam do reino de Deus, porque estão fora das leis de Deus, que vão nos causar dor e sofrimento. Paulo tinha essa percepção e esse entendimento. Então, vejam que eu vou procurar fazer conexão de Paulo com a questão dos 7 pecados capitais e com a doutrina espírita, mostrando que em todos os momentos da humanidade, mesmo que em eras mais remotas, o homem não soubesse qual era a sua destinação e que ele era um espírito imortal e que fora criado para chegar à perfeição, ele sempre estava em busca, né, de situações, de aprendizados que o conduzissem para esse destino, que era o progresso, né? Então, haviam homens que tinham mais conhecimento, né, que tinham uma compreensão, como diz na questão 132, nós temos os missionários, né, e nós temos aqueles espíritos que encarnam para tratar das questões de provas e expiações.
Então, homens como Paulo, Tomás de Aquino, como Chico Xavier e tantos outros, evidentemente que eram missionários. Foram missionários que vieram nos auxiliar, nos ajudar a compreender essas leis de Deus que nos aproximam do Pai e que nos abrem as portas do reino, né? nos aproximando cada vez mais de uma condição de felicidade. Gente, se vocês quiserem perguntar, falar, né, que, eu sei que o estudo é em forma de tem a colocação, né, não é em forma de palestra. Então, vocês sintam à vontade aí para qualquer momento que se quiser falar alguma coisa, tá? Pode me parar aqui, me pausar, senão eu vou falar que não é metralhadora. Tá? Pode deixar, a gente avisa. Beleza, então. Bom, então, dando seguimento, como eu havia falado antes, na questão 913, aí nós já sabemos quais são os 7 pecados capitais, e eu não vou citar os 7 pecados capitais. Tá? A gente vai ficar aqui na questão da ira. Nós vamos reduzir os 7 pecados capitais a um pecado capital. Questão 913. Dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical? E aí os espíritos respondem: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva tudo de mal. Estudai todos os vícios e verei que, no fundo, todos há o egoísmo. Então, os 7 pecados capitais, na verdade, são frutos do nosso egoísmo. E seguindo, na questão 914, ele faz uma outra pergunta. Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E aí o Espírito responde: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, aqui ele está dizendo para a gente que quanto mais materialista, quanto mais voltado às questões materiais, mais egoístas nós seremos e mais distante estaremos da felicidade e do reino de Deus. Mais distante estaremos da perfeição. Ora, Paulo, vou mostrar mais uma conexão de Paulo com essa questão. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: já observara isso? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, ele está dizendo que quanto mais materialista, ele faz uma correlação lá nas suas lições em Gálatas, né? Entre o homem espiritual e o homem material, né? Ele diz que o homem material ele está sob a lei e o homem espiritual está com a lei. Que lei? A lei de Deus. Lembrando a questão 614, quem está com a lei de Deus, quem compreende as leis de Deus e vivencia as leis de Deus, é mais feliz, né? Está distante do mal, está mais próximo da felicidade. Tá? Então vejam vocês a conexão que existe entre Paulo, entre esse pensador Tomás de Aquino e entre a doutrina espírita. O que é isso? É justamente esses amigos que Deus envia para a gente para relembrar aos homens de cada época. E agora, graças a Deus, a gente tem a doutrina espírita que veio ficar para sempre entre nós, né? Diferentemente de homens, é uma doutrina com corpo embasado na espiritualidade, ela não é material, né? Ela não vem de um homem, é fruto do ensino dado pelos espíritos, né? Hoje a gente tem um grupo de lições e de ensinamentos que, após a nossa maturidade, a maturidade que nós chegamos enquanto humanidade,
né, nós podemos receber e são facilitadores do entendimento dessas leis de Deus. E aí a gente vai encaminhando para esse elemento, para essa situação chamada ira, né? Porque a ira é algo que está não como o fator final, vamos colocar assim, que a gente não vive irado, mas a gente pode chegar a um estado de ira, né? Isso tem um processo. Até a gente chegar à cólera, né, ira, que é a mesma coisa, existe todo um processo. E é justamente para esse processo que a gente tem que estar atento, para que a gente não chegue ao estado de cólera ou estado de ira. E aí eu vou citar o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados brandos e pacíficos, para que a gente possa fazer uma análise. Mas antes eu vou colocar aqui uma questão, e aí a gente pode discutir sobre isso, vocês podem propor questões e perguntas, porque vai ficar mais fácil. O processo para se chegar à ira, ele passa pela irritação. Tá? E aí tem um texto, Lições Diárias, de Joana de Ângeles, tá? A lição número 4, que é justamente a irritação, que ela diz o seguinte: isso aqui é algo que está muito presente na nossa vida. Tá? Todos nós passamos por isso aqui. E aí é onde a gente tem que estar atento para a gente não chegar a explodir, a ficar irado, a ficar colérico, possesso, né? E aí eu vou fazer alguns apontamentos importantes, né? Porque quando a gente está possesso, a gente está colérico, a gente não está sozinho no que diz respeito às influenciações espirituais. Leonardo. Então vamos lá. Oi. A Patrícia colocou aí Berlim, mas acho que você não leu. Ele tinha levantado a mão. Você permite ele falar agora ou você acha melhor falar depois? Tá. Não, pode falar. É porque eu estou no telefone e não está aparecendo aqui tá. Um bate-papo. No bate-papo. Fala, Berlim. Léo, você fez um comentário, né, que, na verdade, acho que é o que você vai falar agora, né? Existe um caminho onde você trilha da irritação para a cólera, né? Para a ira. Eu, atualmente, me avaliando, eu sofro de cólera também, né? Eu consigo chegar à ira muito fácil, né? E lembrando o meu amigo André Luiz, eu envergo uma máscara para os outros. Aqui em casa não, que já me conhecem bem. Mas aí para fora o pessoal acha até que eu sou muito calmo, entendeu? Mas não é a minha realidade. E vendo aquele desenho animado Divertidamente, eu não sei, Léo, se você teve a oportunidade de ver o desenho, você chegou a ver Divertidamente? Não. Não? Não, ainda não. Falam sobre as emoções. O desenho animado é fantástico, Divertidamente. E então eu vejo que, na verdade, o colérico, ele lembra muito, e é muito interessante isso, a gente talvez fazer uma abordagem, ele lembra muito o Hulk. Não sei se você já vê esses filmes da Marvel, você vê? Sim. Você viu algum deles? Já. Então qual é a situação do Hulk? O Hulk, na verdade, para ele chegar naquele estágio verde e musculoso, ele precisa estar com raiva. E aí ele cresce, aquele negócio todo. Então, num dado filme, houve um comentário espetacular, onde ele não estava transformado, ele estava ainda no ser humano dito normal, e aí o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, diz assim: olha, a gente precisa que você fique com raiva, que você fique irado. Ele disse assim: eu não preciso, eu já vivo em estado de ira. Ele só pensa e se transforma em questão de segundo. Ou seja, eu já vivo num estado, no meu caso, né, igual uma senoide, eu vivo muito perto do limiar de explodir. Embora, obviamente, que muito mais aqui em casa, né? Com os familiares é que a gente tende a fazer isso. Então, eu vivo ali naquela linha, tentando me controlar. Então, eu consigo sair do 0 ao 100 muito rápido. Tento me controlar. Não é muito fácil.
Então, existem pessoas que já têm uma nota de saída, né? Ou seja, ela já vive nesse estágio de cólera. Ela só é polida, ela só é socialmente invernizada. Esse cara sou eu, entendeu? Esse cara sou eu. Então, eu penso que e normalmente esse tipo de gente tem pressão alta, óbvio, né? Porque a ira, a nossa amiga Patrícia fez um comentário, porque eu convidei duas pessoas, e foi uma sorte você ter vindo para fazer o tema, mas eu convidei uma médica, uma colega médica, para fazer esse assunto, para saber quais eram os impactos da cólera e da ira na pressão alta. Então, eu penso que existem pessoas, você está falando com uma delas, que vive num estado de ira controlada. E eu chego, né? Porque o cara que sofre de ira, ele vai de 0 a 100. Ou seja, ele já está preparado para poder acelerar. Não é alguém que está lá, se irrita. Esse cara ele não é colérico, né? Ele se irritou, se chateou, mas acho que o colérico ele já fica ali no carro a 80. Se precisar, ele já engata a quinta e ele já consegue chegar mais já. É um ponto de vista aí. Sim. Obrigado, viu? De nada. Esse daí seria um estado onde a vivência na irritação já é tão intensa, já existe uma simbiose, por assim dizer, desse estado emocional, que é muito fácil a gente passar para a próxima etapa do processo, que seria o processo colérico. Eu vou falar, no finalzinho, eu vou falar sobre a questão orgânica, tá? Eu vou falar sobre a questão espiritual e a questão orgânica, porque esse sentimento, esse impulso que nós temos, que nos remete mais ao nosso lado animal do que ao hominal, ao racional, ele vai impactar muito. E o primeiro impacto ele vai ser o espiritual, porque toda patologia do corpo tem origem no espírito. Lá para o finalzinho nós vamos falar sobre isso. E não é à toa, Marcelo, você não é um privilegiado nesse assunto, não, porque hoje eu estou mais contido, mas eu escolhi o tema não foi à toa, né? Porque eu precisava falar e refletir um pouco mais. E aí, não sei se isso te anima, né? E se anima outros companheiros que passam pela mesma situação, é que o primeiro passo para a gente superar uma dificuldade íntima que nós temos, algo que nos impede de progredir, algo que nos faz mal, é reconhecer que esse mal existe em nós. Então, você já está num caminho, porque você reconhece essa dificuldade em você e você já busca mecanismos de corrigir. É fácil? Não é fácil, porque, na verdade, isso é uma espécie de vício que a gente tem, comportamental, e que pode vir de muitas experiências espirituais, né? Muitas encarnações. Então, o primeiro passo já foi dado, é reconhecer, né, essa dificuldade que você tem e que eu também tenho, né? Hoje eu tenho até menos, porque eu fiquei trabalhando nessa questão que a doutrina propõe para a gente, né, e mais para frente, lá no mesmo campo de questões, na 930, que Santo Agostinho fala, se eu não me engano, de conhece-te a ti mesmo, né? A gente precisa se conhecer, o autoconhecimento, para que a gente possa fazer esse avanço enquanto espírito imortal, né? Você já está dentro desse entendimento. E eu também tenho trabalhado dentro desse entendimento. Então, assim, para a gente que tem uma vivência dentro desses sentimentos, fica até mais fácil de falar sobre, né? E de dar um testemunho aí para os nossos companheiros, porque isso daí não tem nada de anormal, não. Isso é muito comum do ser humano, né? Todos nós temos nossas dificuldades, nossas imperfeições. Léo, mas oi. Desculpa te interromper novamente. O André está na fila para falar, tá bom? O André, como eu falei no início, ele é o inverso da ira, né? Você vai ver. Calmo, tranquilo, sereno. Então vamos ver o que ele traz aí sobre o assunto. André Luiz. Fala. É interessante essa sua fala, Jaqueline, porque realmente, à medida que a gente vai fazendo esses estudos, vai tendo
esse estudo sobre os pecados capitais, a gente vai se aprofundando nos ensinamentos e a gente vai vendo que realmente temos todos esses senões. Mas em cima da fala do Berlim, até do Leonardo também, em mediunidade, Ramatiz ele fala sobre um detonador psíquico, o que te facilita, né? algum gatilho que te facilita aquele momento, para que facilite uma incorporação, que facilite uma sintonia. Mas isso também pode... Verdade, Patrícia. Isso também ele é do lado inverso. Da mesma forma que você tem esse detonador, existe esse gatilho que eu realmente eu me acho tranquilo, calmo, sereno. Mas eu percebo que eu também vou de 0 a 100 muito rápido. E com isso, eu procuro me conhecer, é o que o Leonardo falou, é justamente o autoconhecimento. Porque você sabe que você tem esse detonador psíquico que te leva de 0 a 100 de forma positiva e de forma negativa também. Então, o importante é realmente, né, o estudo para que você conheça e, se conhecendo, consiga ter força para se libertar. Porque a partir do momento que você se reconhece e você percebe que isso faz parte de você, aí vem a não aceitação no sentido de lutar e entender que essa ira ainda vai caminhar com você durante um bom tempo, mas se você aprender a lidar com ela, ela vai passar de uma forma equilibrada. Tem Tereza e Eliane depois, tá, Léo? Beleza. Elas vão falar agora? Sim. Tereza, tem um telefone tocando aí, é o seu? Não é o meu, não. Tereza. Boa noite. Boa noite, Tereza. Na verdade, a minha compreensão é que a ira seria o último estágio da raiva, digamos assim. Porque até você chegar num ponto de cólera, né, de uma ira, né, porque eu já vi uma pessoa irada e eu digo com toda sinceridade, não é legal. É uma coisa terrível. É como se a pessoa tivesse surtada. Eu consideraria assim como se fosse como a gente chama, fulano surtou, né? Porque é algo assim terrível. Você não reconhece a pessoa, né? Eu sou calma? Não sou calma. As pessoas dizem que eu transpareço calma, né? Mas eu reconheço que eu não sou calma. Eu me irrito facilmente, né? Mas é aquela coisa, a gente tenta manter-se num padrão razoável, né? Tentar ali e tudo, como o Marcelo falou, né? Então, mas o lance da irritação, da chateação, mas a cólera mesmo, propriamente dito, eu não me consigo me ver assim, porque eu já vi alguém colérico e olhei para mim e disse assim, não, eu nunca queria isso para mim. Agora, irritação, chateação, sabe? Isso aí faz parte, a gente tá na luta, tá no caminho, né? Então, eu realmente me considero uma pessoa irritada, digamos assim, mas colérica, acredito que ainda... Eu acredito que não, eu posso já ter passado por essa fase, ou então vou passar ainda, mas eu me acho uma pessoa irritada. Eliane. Com a fala do Leonardo e do Marcelo, eu lembrei de um outro filme que eu não me recordo o nome, mas é um pássaro, que ele é tão irado que ele vai prejudicando a ele mesmo e a sociedade, né, aonde ele vive, a ponto dele ser uma pessoa ingrata e, por fim, ele receber uma punição de que ele precisaria participar
de um curso para trabalhar essa raiva dele, né? Um curso de raiva. E ele vai participar desse curso, ele não se reconhece dessa forma, e a partir daí ele vai aos poucos identificando essa situação nele e ele começa a canalizar esse sentimento que ele tem, essa raiva, ele começa a dominá-la e canalizá-la para ajudar e não atrapalhar. Aí tem a cena no filme que mostra que depois ele conseguiu canalizar de forma tal que foi ele que terminou salvando ali os pássaros de uma determinada situação. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Nós conseguirmos identificar, como já foi falado isso em nós, e canalizarmos isso para algo positivo, né? Já é um caminho, um processo para que a gente consiga realmente eliminar posteriormente isso de nós, né? Eu acho que é o exercício. Léo, pode continuar agora. Tá. Então, eu vou trazer um texto aqui da Joana de Ângeles, porque esse texto ele fala o nosso dia a dia, né? Tanto que o nome do livro é Episódios Diários. Ela pega uma série de situações cotidianas, né, para nos alertar o que a gente pode fazer, o que a gente pode se observar e mudar para que a gente possa estar caminhando ao lado, a par com as leis de Deus que vão nos conduzir, né? Como a gente leu lá no início, na questão 614, a felicidade. Então, ela diz o seguinte, isso aqui é muito comum, né? É um exemplo clássico do estado de irritação em que nós nos encontramos, na grande maioria. Ao sair do lar, defrontas os problemas da condução e do trânsito na busca de tua oficina de trabalho. Transportes abarrotados, pessoas rudes, multidões apressadas, violência pela disputa de lugares, ruas e avenidas movimentadas. Se chove, emperra o trânsito e as dificuldades se ampliam. Se faz sol, o calor produz mal-estar e as reclamações promovem aborrecimento. Se dispõe de veículo próprio, não te podes mover conforme gostaria pelas vias de acesso, em congestionamento crescente. Todos têm que chegar a tempo. O relógio não para. Os que se atrasam pretendem recuperar os minutos perdidos e atropelam o que estão ao lado ou à frente. A irritação chega e se instala, perturbando-te e levando-te a competir também com os agressivos. As buzinas produzem bulha, os semáforos te interrompem a marcha e tudo parece estar contra os teus propósitos. Mantenha calma. Amanhã, propõe-te a sair mais cedo de casa. A tranquilidade de todo dia merece teu investimento de alguns minutos. Não te irrites, portanto, evitando os perigos da ira, que instala desequilíbrios graves que podes evitar. Então, ela diz aqui para a gente, né, numa situação de cotidiano, olha só onde é que teve origem. A gente sai em cima do laço para o trabalho e a gente tem que chegar no trabalho, né? E a culpa a gente coloca no carro que está na frente, que parou, no sinal, né? No transporte lotado, no calor, né? Então, ela mostra aqui um monte de situações que vão nos irritando, né? E que tiveram origem lá naquele nosso lapso, naquele nosso descuido de sair um pouco mais tarde, que a gente poderia ter evitado e que pode, aqui no final ela diz, evitar os perigos da ira, né? E aí, o que nos leva a nos comportarmos dessa maneira?
E aí a gente volta à questão do orgulho, né? E lá no Evangelho, no capítulo 9, do item 9, que fala sobre a cólera, diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Então, ele demonstra aqui para a gente que, no fundo, no final de tudo, existe um egoísmo nosso, que a gente quer sempre que o outro ceda, né? Então, o outro tem que ceder, o outro tem que abrir mão. Eu tenho que estar com a razão. O outro sempre está errado. Eu sempre estou certo. Então, são situações que começam pequeninas e vão terminar num estado de agressão, no ápice, né? E a agressão, ela não necessariamente ela é uma agressão física, mas uma agressão emocional, porque, como a Tereza falou, né, uma pessoa em estado colérico, ela amedronta a outra, ela fragiliza a outra, né? E aconteceu, Marcelo, um episódio aqui comigo, uma vez que eu me irritei tanto aqui que eu dei vazão a essa emoção. Eu já vinha de um trabalho, de um processo durante o dia, e chegou em casa, meu filho fez uma coisa que eu explodi, né? E eu assustei todo mundo. No final, né, eu mesmo me assustei com o que eu fiz, e eu fiquei numa crise de consciência terrível, né? Porque não era para eu ter feito aquilo. Eu jamais poderia, como espírita que eu sou, me permitir chegar àquele momento. Mas eu também entendi que era uma fragilidade que eu tinha e que eu precisava combater, e que daquele ponto ali eu tinha que dar um basta, né? E aí depois eu fui pedir desculpa para o meu filho, pedir desculpa para minha esposa, para o outro filho, e aí eu fui tentando me conter, né, de lá para cá, para que não que eu tenha mudado totalmente, porque isso não, a gente não muda de uma hora para outra, né? Mas a gente vai trabalhando para que não aconteça. Graças a Deus não aconteceu mais, né? Eu estou conseguindo me conter aqui nos meus ímpetos, nos meus impulsos, né? E todos nós podemos, né? Pode falar, Marcelo. Agora eu vi a mãozinha. Nós também, Léo, eu sei que é muito feio ter inveja, cara, mas eu invejo você, entendeu? Eu acho que uma das coisas que tem te ajudado muito é essa caminhada, é pedalar, é nadar. Sim. Por quê? O que acontece? O esporte, a atividade física, é uma forma da gente extravasar. Anteriormente, eu também passei, isso é alguma senoide, uma hora você estava muito... Eu estava muito gago, né? Eu sou um gago parcial, mas quando a coisa está muito, eu estou muito tenso, a gagueira vem com mais frequência. E eu fui fazer acupuntura até com uma amiga nossa daqui, esqueci o nome dela, colega espírita aí do Damasco, acho que é a doutora Rosana, acho que era Rosana o nome dela. Rosane. Rosane, né? E ela me fez uma pergunta, né? Eu disse que estava muito nervoso, estressado. Eu disse, você joga bola? Eu disse, não, eu já vou ter tempo para jogar bola? Eu fiquei irado porque ela perguntou, você corre, você caminha, você faz alguma coisa? Eu falei, não faço nada. Eu falei, pois é. Tão importante, quando estudar a doutrina espírita, é uma atividade física, porque é ali que você vai conseguir também oxigenar o cérebro e botar para fora. Então, quero crer que você melhorou muito, não só aí, né, o físico, que você está aí, né, igual filé de borboleta, mas você também tem treinado bastante. Então, eu acho que a atividade física é uma das coisas que ajudam bastante. Obrigado. Ajuda, verdade, ajuda muito, né? Então, seguindo, pesquisar a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, pesquisai e quase sempre deparais com o orgulho ferido. Então, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? E a gente acaba não admitindo e a gente dá vazão a esse ataque colérico, né? Que é o ápice é a construção de toda uma caminhada, é a finalização, é a cereja do bolo, né? E aí,
vamos aqui para a questão dos efeitos espirituais, porque, como eu falei, né, em geral, e aí eu vou lembrar lá a questão 459 do Livro dos Espíritos, e é uma outra questão que a gente não pode esquecer, eu sempre falo dela, 4 mais 5, 9, 459. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E aí os espíritos respondem sim, na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Né? É mais ou menos isso. Tem mais alguma coisinha, mas é mais ou menos isso aí. E aí daí decorre a pergunta, né? Quem são os espíritos que nos dirigem? Quem podem ser esses espíritos? Podem ser bons espíritos ou espíritos levianos, zombeteiros, espíritos desequilibrados, desarmonizados, espíritos que não se encaixem e não caminhem com as leis de Deus, né? E aí a gente sabe que existe um fator chamado vibração, sintonia, né? E aí eu peguei uma fala lá do livro Missionários da Luz, capítulo 5, onde André Luiz fala sobre influenciação, né? E esse capítulo retrata a história de uma família, a mãe, uma filha e o filho, que eram frequentadores do centro espírita, e a situação se dá quando eles saem do centro espírita, né? Aí diz o seguinte: o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores da atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Desencarnados e encarnados no universo vivem na mais ampla permuta de ideias. E aí a gente tem que lembrar quem são os desencarnados, né? Que estão permutando ideias conosco. Quem são os desencarnados que estão ao nosso redor a nos envolver? O que eles desejam? O que eles querem de nós? Qual é a intenção? Então, a gente vai ter, num processo obsessivo, desde uma obsessão simples até um processo de possessão, né? Um processo mais grave da obsessão. E costuma, todos nós, isso aí a gente tem que ter em mente, nós espíritas precisamos entender que todos nós estamos submersos num mundo infectado, tanto física quanto espiritualmente. Física, pelos vírus, pelos fungos e pelas bactérias. E espiritualmente, pelos espíritos inferiores. Inferiores em quê? Em moral, né? Espíritos que se comprazem em contrariar as leis de Deus e em fazer o mal por consequência. Então, nós estamos sujeitos às parasitoses, tanto espirituais quanto às parasitoses físicas. Isso quer dizer que nós estamos doentes? Quando você está parasitado, quer dizer que você está doente? Não. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o vírus do HIV, ela está infectada, ela está parasitada pelo vírus, mas não necessariamente está doente. Ela vai estar doente quando houver uma desarmonia no seu organismo físico, né? É muito comum a pessoa que tem o vírus do HIV, que é uma doença que diminui a imunidade, ele ter tuberculose. Então, pela diminuição da imunidade, uma bactéria, que é o bacilo de Koch, ele vai penetrar no organismo e a pessoa vai desenvolver a doença chamada tuberculose, né? Esse é um exemplo. E com relação ao espírito, a parasitose espiritual, nós temos ao nosso redor uma gama de espíritos sofredores, né? Uma gama de espíritos que desencarnam com uma série de dificuldades, uma série de problemas que podem se conectar a nós, né? E não necessariamente na intuição de nos obsediar para nos prejudicar, mas em busca de ajuda. Opa, ele vai para algum lugar que pode me ajudar. É para o centro, né? E lá no centro eu vou encontrar ajuda. Ele tem um lugar lá que é bom para mim. E ele se conecta por simpatia, por afinidade, perispiritualmente, e eu passo a ter as sensações desse espírito, né?
quais sejam irritação, algum tipo de dor, dor de cabeça, né? Uma dor que esse espírito, de acordo com a minha mediunidade, né, com a minha percepção mediúnica, o espírito desencarnou lá com problema lá do coração, eu posso começar a sentir um mal-estar na região do peito, né? Então, a gente tem uma série de situações que a gente precisa se compreender, a gente precisa fazer essa nossa autoanálise para entender o que está acontecendo. Isso não quer dizer que a gente está doente, né? Mas eu posso chegar ao patamar de doença. Então, os efeitos espirituais da ira, né, são as simbioses, são as parasitoses, e o desequilíbrio e a desarmonia espiritual, isso vem por agregação. Os espíritos vão se aproximando de nós, que a gente sabe que é de acordo com a afinidade, né, que os espíritos se aproximam de nós, e se eu sou muito irritadiço, quem é que vai se aproximar de mim? São os espíritos de luz? São os benfeitores espirituais? A gente vai estar dando campo? A gente vai estar dando conectividade para esses espíritos? É óbvio que não, não é? E a gente vai, dependendo do tempo que a gente viva nesse estado de parasitose, de infecção, a gente vai evoluir para uma doença espiritual, que seria uma obsessão mais grave, e dessa doença pode decorrer também a doença física, né? Dr. Bezerra de Menezes diz que toda patologia do corpo físico ela tem origem na alma, até uma simples gripe. Então, o nosso estado emocional ele vai suprimir o nosso sistema imunológico. Então, com o seu sistema imunológico suprimido, qualquer vírusinho sem vergonha, vírus desse da influenza, né, já que a gente está falando de vírus aí, do coronavírus, né, o influenza, que é o vírus da gripe, ele vai ganhar força no nosso organismo não vai combater o vírus e a gente vai ficar gripado por um estado emocional que a gente nem vai se perceber, né? Léo. Então, oi. Já que quer falar. Um novo título, né, que deram à irritação, um nome diferente aí mais moderno, né, para irritação, que é um dos estágios da ira, é o estresse, né? Sim. A sociedade moderna está no nível de estresse muito alto, né? E muitas vezes eu me enquadro, né, nesse nível no dia a dia, e como o Marcelo falou, na família, onde a gente mais demonstra isso, né? Acho que o verniz social a gente tenta ficar mais polido, mas na família a gente acaba demonstrando mais essas irritações, esses estágios, né? Agora, tem uma coisa que não é espiritual, que me deixa muito irritada, é a fome. Fome. Eu não consigo, eu percebo que está me deixando irritada, é impressionante. Aí eu, caramba, já passei de tantas horas sem comer. Isso, o biológico, né, mexendo com a emoção, né? Então eu tenho que ter esse tipo de cuidado também. Tem a Tereza para falar. Depois você... E fala, por favor, qual o título do texto da Joana, que eu gostei muito. Irritação. Você pode baixar o livro Episódios Diários, tá? Tá certo. A Tereza está com a mão levantada aí para falar. Tereza, você permite eu fazer um adendozinho antes de você começar? Porque tem a ver com fome. Você permite ou não? Não, Tereza. Você permite, Tereza? Eu, até bem pouco tempo, eu não entendia esse negócio de ficar sem açúcar. Então, quando dava lá 11 horas, eu começava a ter umas irritações, e aí eu não sabia o que era, começava a orar. Então, todo dia, mais ou menos 11h, eu começava a orar, porque eu achava que era uma influência, até que eu descobri que era fome. E aí, gente, eu parei de orar e passei a comer. Aí melhorou minha vida, entendeu? Eu não sabia que eu tinha um processo de açúcar menos, e eu achava que aquilo, eu tremia, eu começava a sentir. Na verdade, era hipoglicemia. Isso. Tereza? Na verdade, eu queria fazer uma colocação. Eu acredito que o estresse, né, que a gente fala hoje de forma tão moderna, que todo mundo está sempre estressado. Eu estou estressada. Até as crianças olham para você e dizem, hoje eu estou estressada. Eu olho assim, né?
Mas eu diria que seria uma desculpa, né? Na verdade, né? O estresse seria uma desculpa para você se utilizar da raiva, né? Para utilizar a raiva, a ira, né? Porque, na verdade, é o que mais se usa hoje. E aí, quando você tem um ato colérico, aí você diz, depois que passa, a pessoa diz, eu estava estressado. Como assim? Né? Então, acho que seria muito mais uma desculpa para se utilizar da ira. No meu ver, seria isso. Eliane está na fila. Eu não sou uma pessoa irritada, não, entendeu? Meu problema, a culpa é da menopausa, entendeu? Vou usar essa Aí daí o meu também agora. problema é a menopausa, não sou eu. Só isso. Tá certo. Então, lembrando, a ira, a irritação são efeitos. Vamos lembrar que a causa é o egoísmo. Tá? Os espíritos marcam bem isso para a gente. O que a gente tem que combater são as nossas atitudes egoístas. É claro que combatendo a causa, nós vamos eliminar os efeitos. Então, o que nós estamos tratando aqui especificamente são os efeitos. Então, o Kardec, junto com os espíritos, ele já dá o diagnóstico. O diagnóstico lá atrás, com Tomás de Aquino, era mais amplo. Então, os espíritos facilitam a nossa vida e dizem, olha, vocês precisam combater o egoísmo. É o egoísmo que está conduzindo vocês a esse estado de coisas. Então, foquem no egoísmo, nas ações egoístas, né? Se observem mais, amem mais, respeitem mais, sejam mais fraternos, né? Isso os espíritos, é Jesus falando para todos nós. Vamos trabalhar mais as questões de fraternidade, a benevolência. Vamos entender que o outro é tão frágil quanto nós, nos pensamentos e nas ações. Jesus dizia também, no outro estudo que nós fizemos, anterior a esse que eu fiz com vocês, eu cito a passagem de Jesus, que Jesus diz a Pedro, Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então nós temos que ter essa visão de fragilidade do outro e da nossa fragilidade também. Nós não temos a régua da justiça. Nós sempre seremos injustos nas nossas medidas, com relação ao outro e muitas vezes com relação a nós mesmos, né? Então, assim, é preciso a gente fazer essa autoanálise todos os dias, como sugere Santo Agostinho, né? E aí, Berlim, eu vou entrar aqui, você começou a falar dos efeitos físicos, que são muito mais observáveis, são muito mais palpáveis do que os efeitos espirituais. Porque os efeitos espirituais, a gente tem que estar muito treinado. A gente tem que estar o tempo todo se observando e estudando. A gente tem que estar naquele exercício do orar e vigiar, né? Um outro instrumento de profilaxia que nós temos e que Jesus ele entrega para a gente é a oração e a vigilância do pensamento. Como nós estamos nos comportando, o que está passando pela nossa mente, pelo nosso coração. Confrontar, poxa, isso aqui condiz com o que eu tenho estudado e o que eu tenho aprendido nos meus estudos, nos encontros no grupo espírita, né? É a gente avaliar o tempo todo antes de tomar ação, porque a gente é precipitado, a gente coloca o carro na frente do boi sempre. Então, a gente sempre é imediatista. E a gente não faz essa análise ponderada. E aí a gente tende a se equivocar, né? E no final de tudo, como a gente já tem algum conhecimento, no final, a gente vê que a gente errou e que a gente poderia ter feito a escolha correta, que a gente se equivocou, né, na nossa escolha, naquele momento, para aquela hora, naquela situação determinada, específica. Então, sempre a gente fazer uso desse instrumento de comparação. O que Jesus, nosso modelo e guia, faria nessa situação, né? Como ele se portaria nesse momento? A gente pisar um pouco no freio antes de tomar qualquer atitude, antes de cometer qualquer ação. Então, os efeitos da ira, da cólera, do estresse no organismo físico.
né? E como eu falei, esses são muito mais aparentes, né? Uma pessoa que tem rompantes de ira, ela tem um desgaste físico equivalente a 8 horas de trabalho, tá? E aí, quando nós temos um ataque colérico, um ataque de ira, as glândulas suprarrenais, elas vão aumentar a liberação de adrenalina no organismo, né? Então, você já deve ter visto aí nos filmes, nessas séries, né, sobre medicina, que quando o coração está parando, quando o cara está parando, eles dão uma dose de adrenalina, né? E o que a adrenalina vai fazer? Ela vai fazer uma vasoconstrição, ou seja, ela vai diminuir o calibre dos vasos sanguíneos e ela vai acelerar o metabolismo. Então, ela diminui o calibre, aumenta o metabolismo orgânico, né? E com isso, a nossa pressão arterial ela vai fazer o quê? Quando você diminui o calibre das artérias, ela sobe, viu, Berlim? Então, por isso que a irritação ela vai aumentar a nossa pressão arterial, porque você vai gerar uma descarga. Isso tudo tá associado à ação do espírito, tá? O corpo está respondendo ao espírito, às ações do espírito, tá? Passa pelo perispírito, o perispírito vai startar os mecanismos fisiológicos de correção. Tá? O nosso corpo ele tenta se reorganizar o tempo todo. Seguindo. Então, a adrenalina ela vai diminuir o calibre dos nossos vasos e vai aumentar a nossa pressão arterial. E para atender, né, o aumento da atividade cardíaca, o coração vai disparar, porque ele vai precisar bombear mais sangue, o fígado vai liberar uma carga muito grande de glicose. E glicose é energia, glicose é açúcar. Então, as células, elas funcionam, o combustível das células é a glicose, é o açúcar. Então, você vai gerar uma hiperglicemia no seu organismo. E aí, o organismo ele vai partir para outra estratégia. Por quê? Porque você não pode ficar com os níveis de açúcar alto no organismo. Então, ele vai entrar com o pâncreas liberando uma carga de insulina para reduzir os níveis de açúcar no sangue, tá? E ao liberar a insulina, ele vai liberar uma carga desproporcional, porque o organismo ele está entrando em colapso. Ele precisa de uma resposta rápida. Ele vai liberar uma dose de insulina tão alta que você vai ter uma hipoglicemia. Ou seja, o teu açúcar vai baixar demais. E quando o teu açúcar baixa demais, você já falou o que acontece aí. O que acontece? Marcelo? Tremedeira, fraqueza, tonteira. Tremedeira, é irritação. Sudorese. Né? Aí, isso é num ataque de ira. Acontece tudo isso no nosso organismo. Mas quando esses ataques são sucessivos e quando a gente é estressado o tempo todo, a gente acaba ficando hipertenso, por exemplo, ou diabético. Então, você, ao invés de ter uma patologia que é momentânea, você passa a ter uma patologia crônica, que é o meu caso. Eu era tão estressado, que eu, com 32 anos, eu fiquei hipertenso. Minha pressão batia 19, brincando, né? E eu, com 39 anos, eu comecei a tomar o tal do enalapril para regular minha pressão e eu tomo até hoje. Então, já encaminhando aqui para o final, né, eu pego aqui uma citação do livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, discografia de Divaldo Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ele diz o seguinte: a impaciência, a irritação, as imperfeições morais respondem pelos danos de demorado curso que se instalam nas criaturas. São eles agentes fecundos da morte, arrebatando mais vidas do que o câncer, a tuberculose e as enfermidades cardíacas, somados, pois que são responsáveis pelo desencadeamento da maioria delas. Ou seja, esse estado de irritação e esse estado
de cólera, esse estado de desequilíbrio emocional, é que vai startar, é que vai liberar todas essas doenças, todas essas patologias. Então, isso confirma, né, o que o Dr. Bezerra de Menezes havia falado, que toda doença, toda patologia tem origem no espírito, no desequilíbrio espiritual, na desarmonia espiritual. Então, é aquela fala, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Então, nós colheremos aquilo que nós semearmos, né? Então, é importante que a gente busque vivenciar. Não é fácil, não é uma coisa simples. Mas, uma vez detectado o problema, uma vez detectada a dificuldade, a gente pode traçar estratégias de ação para que a gente, aos poucos, a gente vá se conduzindo para uma vida mais saudável, espiritualmente e fisicamente, né? Nada é impossível. Fazendo uma brincadeira que eu sempre faço, nós, espíritos imortais, somos filhos de Deus, né? Filho de Deus é Deusinho. Então, como dizia Jesus, vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Então, nós temos esse potencial, nós temos essa capacidade, basta termos boa vontade, né? Tem uma questão 909, essa que me ensinou foi o Chiquinho, né? O que nos falta é vontade para que a gente faça as mudanças necessárias, para que a gente possa ter uma vida mais regrada, mais saudável, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, esse foi o estudo aí que eu trouxe nessa noite. E, mais uma vez, eu agradeço aos companheiros pela oportunidade, né? E é uma alegria muito grande poder estar com vocês, compartilhando dessas experiências, dessas vivências. Para mim foi muito enriquecedor, né? Essa noite e essa lição que fala muito ao meu coração, né? Eu não escolhi ela à toa, porque tinha a Carminha, quando me propôs se eu podia fazer o estudo, tinha mais 2 temas ainda. Então, para mim foi muito enriquecedor poder fazer esse estudo nessa noite. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Léo. Realmente é um dos assuntos que nos move, né? Que mexe com todos nós, e a gente precisa estar falando, né? Precisa falar constantemente, estudar e rever, né? Trocar experiências para poder a gente conseguir evoluir, né? Entendendo melhor, falando, né? E tentando se modificar, que a gente vai alcançando a perfeição, como você falou, né? Que a doutrina nos diz que a gente vai alcançar, é a certeza que a gente tem. Um dia a gente chega lá, né? Treino a cada dia, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. O Marcelo colocou lá no bate-papo, acredito que você não tenha visto, quando você começou a ler o texto de Joana, que para ela é mole, né? Ela só volita. A gente que no dia a dia tem esse trânsito realmente no nosso caminho, aí, seja dentro de uma condução, ou até mesmo no carro, que às vezes a gente, ai meu Deus, me perdoa, eu estou aqui no conforto, né? Estou no ar-condicionado, no entanto, aquele que está lá no sufoco lá da condução. Então a gente tem que ser grato realmente, tentar reavaliar e fazer um percurso diferente, né, nessa caminhada. Muito obrigada pela sua participação, esperamos contar com você outras vezes, né, e a gente faz aí essa parceria boa, graças a Deus por isso. Então nós vamos ouvir a canção que você selecionou e em seguida a Valna vai fazer a nossa prece.
te agradecemos, Jesus, pelo dia de hoje, mais um dia aqui nesta encarnação, aprendendo sempre com tudo que nos acontece, Senhor. Nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome para estudarmos essa doutrina que tanto nos esclarece e nos conforta. Te pedimos, Jesus, que através dos nossos amigos espirituais nós possamos estar sempre vigilantes com relação às nossas emoções, que possamos, Senhor, acalmar o nosso coração, que tu possas acalmar os nossos corações diante dos desafios da vida, para que não possamos ficar com raiva por qualquer motivo e daí piorando a nossa situação a caminho até da ira. Pedimos, Senhor Jesus, que nos ajude nestes momentos tão difíceis, nesta caminhada, neste momento de transição, mas sabemos que tu estás no comando de tudo, estás no controle deste barco, e nós confiamos em ti. Agradecemos a tecnologia que nos ajuda, que não nos interrompeu nesta pandemia, de podermos nos reunir e estudar o teu evangelho. Cada um podendo estudar em casa, na tranquilidade de seu lar, mas reunidos por um só pensamento, um só coração, Senhor. Muito obrigada por tudo que tu nos dás e te pedimos que possamos sempre caminhar com passos firmes no caminho do bem, com foco em ti, Jesus. No que tu vieste nos dar com a tua vinda aqui no planeta. Tu vieste, Senhor, não mandaste ninguém, vieste dar o exemplo na tua vivência aqui conosco, para mostrar que tu és o nosso modelo e o nosso guia. Temos que nos mirar na tua vivência, Senhor. Nos ajude e nos dê sabedoria para distinguirmos o que vem do nosso interior e o que está no outro. Que em nós podemos consertar. Nós podemos orar pelo outro, para que tudo fique bem, tudo fique calmo no nosso dia a dia. É difícil, Senhor, porque estamos ainda a caminho, mas confiamos em ti. E tu disseste que tu não nos deixaria órfãos, que estaria conosco todos os dias. Por isso é que estamos na caminhada, a caminho da luz, junto com os nossos companheiros em estudo e tentando aplicar em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, por amor do teu nome e pela tua misericórdia. Abençoa o nosso planeta, este planeta Terra, abençoa os animais, as florestas, os rios, enfim, Senhor, abençoa todo este planeta que é lindo e depende de cada um de nós continuar lindo cada vez mais. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Valna. Mais uma vez, muito obrigada, Leonardo Miguel. E a todos os companheiros, né, que estiveram conosco até agora e aqueles que nos assistirão no nosso canal. Não esqueça de dar aquela curtida, aquele like, né, para ajudar, né, na nossa divulgação. E na página do Facebook também. Sempre que você puder, curta e compartilhe. Segunda-feira, a gente está de volta com mais um estudo do nosso Evangelho. Que assim seja. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.